E desses seres, o que é que se percebe? Uma vontade também de existir, de evoluir. Só que eles não podem evoluir no padrão em que nós humanos podemos, porque, em tese, a semente que você chamou de divina na sua pergunta, e que as mitologias também chamam, de fato é diferente da humana e muito mais capacitada em muitos campos. Então até pode ser chamado de divino, efetivamente, nesse sentido, mas não de perfeito. Então, Jesus foi um homem, ok, né? Jesus o homem. Né? E a gente tem Jesus o Cristo. Então Jesus ele recebeu um DNA que veio de um criador alienígena. A gente não pode considerar que esse DNA vindo de fora do planeta Terra, em termos práticos para o ser humano, possa ser então considerado um elemento divino, uma divindade, uma consciência divinatória? Sim e não. Nós podemos simplesmente considerar uma coisa extraterrestre e não necessariamente divina. Porque o que está além das fronteiras da Terra é tão caótico quanto tudo que aqui está. Não é necessariamente divino. Mas aqui implica uma reflexão. Nós, quando nascemos, o que é que a ciência diz atualmente sobre isso? Cada um de nós nasce porque o óvulo da nossa mãe é fecundado por o espermatozoide do nosso pai, e nessa hora aqui surge o zigoto com cerca de 28.869 genes, dos quais 80% dele ou mais cria o chamado genoma antigo, e o eu da gente só pode trabalhar sobre o epigenoma. O que é que seria epigenoma? Epi é uma expressão que quer dizer além do genoma recebido dos pais e da mãe, o seu eu vai construir esse epi aqui. O resto já está construído. Já vem do pai e da mãe. Então, a margem de manobra, de produção de proteínas de um eu humano, ela é meio que reduzida, porque o que está feito pelo pai e pela mãe e o que já veio de avós, bisavós, isso já está tudo consumado. Mas você pode trabalhar aqui. Qual é a questão? A questão é que a Bíblia e todos os demais livros da antiguidade dizem o quê? Naquele tempo, existiam na Terra dois tipos de seres. Os filhos dos homens, ou seja, os filhos dos humanos, e os filhos dos deuses. Os filhos dos humanos eram aqueles que nasciam de pai e mãe humana e que herdavam as suas características e em tudo eram iguais a seus pais. Mas os filhos dos deuses, esses tinham parte do seu sangue humano e uma outra parte de seres de fora, chamados de deuses, que nada tinham de divinos, eram só extraterrestres. Qualquer ser de fora era chamado de Deus pela cultura ingênua dos seres humanos. Então, esse ser aqui, ele herdava uma parte do seu genoma humano e outra parte desse ser de fora. E esses seres, mesmo tendo um corpo humano, eles tinham poderes e eles tinham faculdades que os filhos normais dos humanos não tinham. E qual é o primeiro ser humano, filho de deuses, que a Bíblia apresenta? Adão. E por isso que Adão, diferente dos demais homens, viveu 930 anos. Os outros viviam 80, 100 e pouco. Adão viveu 930 anos e quando tinha 130 gerou um filho chamado Sete, que viveu 912 anos, quando tinha 105 gerou Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sena, Arfaxade, Salé, e vai até, entre aspas, Abraão, Isaac, Jacó, até Jesus. Porque a Bíblia diz que esse segmento de humanos, ele é um segmento não de humanos normais, mas de humanos filhos de Deus, ou seja, com essa condição divina que você colocou na sua pergunta. Divino por quê? Né? Aí é que está o problema. Porque, em tese, são seres que vivem há muito mais tempo que os humanos, têm muito mais experiências, mas não fizeram bom uso disso e não sabem compreender essa sua condição. Por isso que eu não chamo de divinos. O maior susto que eu tomei na minha vida, como Rogério, e os infartos que esse corpo conta têm a ver com esses, né?
de me defrontar com aspectos de uma realidade que eu tomo um susto, né? Tem a ver com o fato de que nunca, no contato com seres desse universo, nem do universo vizinho, eu vi qualquer coisa que eu pudesse chamar de decente, de boa. Eita. Tem seres indiferentes, frios, não são maus, não estou dizendo que sejam maus, mas também não são bons. Não são puro amor, Não, como esqueça supostamente um Deus seria. Exato. Há muito livro que romanceia isso, eu respeito. Há muita gente que acredita que a turma é boa, eu respeito. Eu adoraria estar terrivelmente enganado, porque obviamente eu prefiro que haja amor. Mas até hoje nunca eu pude constatar, e o que eu fui obrigado a constatar é isso, uma certa indiferença. Do jeito que a gente também tem indiferença, torna a dizer, pelos animais que a gente mata e come. Sim. Você acredita mais numa neutralidade ou numa maldade mesmo? Neutralidade. Nem mal nem bom. É um genoma em curso sempre. E então, nessa perspectiva, nós humanos somos sempre a face mais atual dessa evolução. Então, se você, entre aspas, consegue conceber a vida como sendo uma construção de cada dia, em que a gente tem que ter força, tem que buscar alegria, força, vontade, retirar isso, sabe-se lá de onde, para a cada vez que a gente acorda, juntar os cacos do nosso eu e ir em frente perseguindo um sonho, um projeto, uma meta. Isso aqui é uma visão real das coisas. Mas, entre aspas, se além disso você precisa crer que tem uma força maravilhosa que cuida de você, que lhe põe no colo, não há nenhum problema em você crer nisso, desde que você não perca a noção de que você precisa se esforçar. Mas qual o drama das religiões? É que elas disseram, ei, pode deixar tudo com Deus, pode deixar tudo. O que é que o protestantismo diz? Basta acreditar. Tenha fé. Tudo será resolvido. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, é dado a cada um de acordo com as suas obras. Mas a turma que segue Jesus prega a doutrina da justificação pela fé. Basta ter fé em Jesus que tudo se resolve. Não é bem assim. E desses seres, o que é que se percebe? Uma vontade também de existir, de evoluir. Só que eles não podem evoluir no padrão em que nós humanos podemos, porque, em tese, a semente que você chamou de divina na sua pergunta, e que as mitologias também chamam, de fato é diferente da humana e muito mais capacitada em muitos campos. Então até pode ser chamado de divino, efetivamente, nesse sentido, mas não de perfeito. Tem imperfeições terríveis que precisam ser corrigidas. Na condição humana, onde é que estão essas imperfeições? Freud, quando disse, o ser humano tem uma parte consciente, mas que bom que tem uma barreira que separa o consciente de uma parte inconsciente, porque nesse inconsciente existem forças ocultas terríveis, que se forem acionadas, vão invadir o consciente e vão transformar o ser humano num monstro. Então, no inconsciente humano, existe de forma latente forças ocultas terríveis, segundo Freud e segundo o que se sabe na espiritualidade, que é preciso manter isso tudo dormindo para que o eu da gente possa humanizar-se no sentido de nos tornarmos cada vez melhores, sem nenhuma frescura com essa palavra de melhor. Mas qual o detalhe? O detalhe é que no nosso DNA, os 28.869 genes da gente, só 2, 3% produz proteína. O resto é chamado DNA lixo até pouco tempo pela ciência. É um DNA que não produz proteína, mas que pode ser acionado, ligado e desligado no jogo lá do genoma. Mas só uma pequena parte produz proteína. Essa parte que não produz proteína se refere ao quê? Ao inconsciente do ser humano. Está tudo adormecido. Mas um cachorrinho, quando vai comer uma carne crua, por que é que os treinadores de cachorro não gostam que um cachorro coma carne crua? Porque a carne crua pode ter sangue e na hora que o cachorrinho sentir o gosto de sangue na boca, desperte no inconsciente do cachorrinho a antiga
Ancestralidade. sequência genética que ele tinha como lobo, já que todos os cachorrinhos de hoje vêm do genoma de lobo, e ele nessa hora pode olhar para o dono dele, que ele sempre balançou o rabinho, porque ama o dono, mas nessa hora que ele se sentir lobo, porque uma força do inconsciente do cachorrinho veio para o seu consciente, ele vai atacar. Então, assim, esses seres de fora têm um inconsciente terrivelmente problemático, que eles não sabiam resolver, e a humanidade teria sido criada para absorver esse inconsciente e, na sua faixa consciente, e tratando de todas essas coisas que a gente sente e não sabe explicar de onde vem, mas são desses arquivos inconscientes. E na hora em que um ser humano se cura de alguma doença, de algum trauma, de alguma situação dessa, ele faz isso através de uma mutação no seu genoma. Esse genoma é copiado por esses seres e resolve os problemas deles. São divinos, porque Javé, Brahma, Vishnu e Shiva e toda a sequência trimurtiana até hoje rouba dos seres humanos esse tipo de eflúvio para poder resolver os problemas deles. Mas são esses seres que as tradições chamam de divino. Eu apenas os chamo de extrafísico e extraterrestres, entendeu, Ale? Já para não cair nessa coisa de ficar chamando de divindade quem não é. Apenas não é humano.